Olá, alunos! Iniciamos agora a unidade 3 dos nossos estudos. Nessa unidade, nós veremos um pouco sobre o novo Estado, a nova República, que foi configurada principalmente pelo presidencialismo e o neoliberalismo. Como vimos na unidade 1 e na unidade 2, viemos de várias formas de regime, com várias ideologias que construíram as políticas sociais de nosso país. Nesse momento, nós estamos no governo de José Sarney. Um dos primeiros, após Tancredo Neves, que não pôde assumir devido ao seu falecimento, um dos primeiros governadores, presidentes a instituir um regime democrático no país. Um dos primeiros a governar após o regime militar. O governo José Sarney trouxe com ele toda a crise financeira que já vinha sendo acumulada nos demais governos. No entanto, ele buscou, então, novas formas de sanar essas deficiências econômicas. E uma das marcas do seu governo foi a instituição de vários planos econômicos, dentre eles o Plano Cruzado, em 1986, o Plano Bresser, em 1987, e o Plano Verão, em 1989. Outra marca do seu governo foi a abolição da censura à imprensa, a ampliação do pluripartidarismo, ou seja, a constituição, a abertura a vários partidos políticos e legalização do sindicalismo. O plano econômico de maior repercussão do governo foi o Plano Cruzado, que procurou conter a inflação, determinando o quê? O congelamento de todos os preços dos produtos e serviços por um ano, abono salarial de 8% e reajustes após um ano ou quando a inflação atingisse 20%. Ele também previu a extinção da correção monetária e o Cruzeiro perdeu 3 zeros e passou a ser chamado de Cruzado. Por ser um governo de transição democrática, houveram importantes avanços políticos, como a convocação de uma Assembleia Constituinte, que elaborou e promulgou a Constituição de 1988, chamada Constituição Cidadã, que estabeleceu eleições diretas e em todos os níveis, a legalização dos partidos políticos de qualquer tendência, devido aí ao seu pluripartidarismo, instituição do voto facultativo aos analfabetos, jovens entre 16 e 18 anos e pessoas acima de 70 anos. Fim da censura. Garantir o direito de greve e liberdade sindical. Ampliação dos direitos trabalhistas. Intervenção do Estado nos assuntos econômicos e nacionalismo econômico, ao reservar algumas atividades às empresas estatais. Então, com essa nova Constituição, começa-se a vislumbrar novas ideologias e novas formas de regência democrática, ampliando os direitos dos cidadãos. Aspectos esses não eram compreendidos nos regimes anteriores e principalmente no regime militar. Em dezembro de 1989, foram realizadas então a primeira eleição direta para a presidência da República. Fernando Collor de Mello, então, venceu as eleições e aplicou o plano econômico denominado Plano Brasil Novo, o qual extinguiu o Cruzado Novo e retornou o Cruzeiro, congelou preços e salários, bloqueou boa parte do dinheiro de aplicações financeiras e de poupanças por 18 meses. Houve uma grande demissão no setor público, redução nas tarifas de importação de produtos e um tumultuado processo de privatizações. Então, configurou-se como um governo de muitas transformações em pouco tempo.
essa forma de governar assustou, essa forma de governar trouxe muitas reivindicações, mas, no entanto, as denúncias de corrupção envolvendo o alto escalão do governo levou o Congresso a formar a Comissão Parlamentar de Inquérito, que relatou então o envolvimento de Collor no chamado esquema PC, que envolvia a troca de favores governamentais por dinheiro. Fernando Collor foi afastado do poder pelo impeachment devido à mobilização da população nas ruas exigindo seu afastamento, os chamados caras pintadas, configurando uma das grandes mobilizações sociais após a Guerra de Canudos. O vice-presidente Itamar Franco assumiu o cargo e realizou um plebiscito em 1993. Nesse plebiscito, buscava-se estabelecer qual tipo de governo, qual o regime político e qual a forma de governo o país desejava. O regime político, então, da monarquia ou da república? A forma de governo presidencialista ou parlamentarista? Foi mantida, então, por uma decisão pública e popular, a manutenção da república presidencialista. E o governo foi, então, marcado no seu aspecto econômico pela aplicação do plano econômico chamado Plano Real, que buscava combater a inflação e estabilizar a economia nacional. O plano empregava a contenção dos gastos públicos, a privatização de empresas estatais e a redução do consumo mediante o aumento das taxas de juros e maior abertura do mercado aos produtos estrangeiros. O Plano Real, então, contribuiu para a queda da inflação e aumento do poder aquisitivo e da capacidade de consumo da população, uma vez que a queda dos preços dos produtos importados face à concorrência estrangeira era menor. Então, foi um plano que a sociedade vislumbrou uma nova realidade econômica, começou a vislumbrar essa nova realidade econômica. Isso tornou o Plano Real muito popular, auxiliando então o ministro da Fazenda, de Itamar Franco, ou então Fernando Henrique Cardoso, a vencer as eleições sequentes em outubro de 1994. Fernando Henrique foi então o primeiro presidente do Brasil a conseguir uma reeleição através de uma mudança constitucional. Seus 2 mandatos foram caracterizados pela aceleração do processo da globalização, com a criação do Mercosul e a eliminação das barreiras alfandegárias entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Os anos de Fernando Henrique Cardoso no poder foram marcados pela hegemonia do neoliberalismo. Então podemos perceber que a ideologia política nesse momento começa desde lá de Fernando Collor a valorização desse neoliberalismo, a valorização da globalização, a valorização da privatização. Tudo em prol de uma reestruturação econômica. Mais para frente nós vamos ver que esse neoliberalismo traz consequências positivas como negativas para o governo. Portanto, é interessante e importante entendermos qual é o conceito de neoliberalismo, que trata-se de um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defende a não participação do Estado na economia. De acordo com esta doutrina, deve haver total liberdade de comércio, é o livre mercado, pois este princípio garante o crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país. Alguns estudiosos defendem que o neoliberalismo deixa a economia mais competitiva, proporciona o desenvolvimento tecnológico e, através da livre concorrência, faz os preços e a inflação caírem. Isso era um dos grandes objetivos desses governos. No entanto, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, algumas questões não conseguiram ser solucionadas, como, por exemplo, a questão da exclusão social, a imensa concentração fundiária e empresarial, a corrupção, os descasos administrativos, a ausência de uma política
educacional, a defasagem na área da saúde e a previdência social, a violência urbana crescente, o desemprego, o crescimento do subemprego concentrado de rendas e a injustiça social. Todos esses aspectos, essas questões, não conseguiram ser contempladas nesse governo, deixando aqui um grande vazio, um grande buraco nessa gestão, que supervalorizou as questões econômicas, acreditando que a abertura aos mercados, acreditando que a facilidade e a acessibilidade da população a produtos importados fossem melhorar a qualidade de vida e elevar a renda dos brasileiros. Mas isso não ocorreu. O que a gente percebeu foi justamente o contrário. Uma concentração de renda nas mãos de alguns e uma baixa concentração dessa renda nas mãos de muitos. Então, muitos não têm pouco e alguns têm muito. Diante desse contexto, nós podemos pensar na existência ou não de uma contradição entre o neoliberalismo e a social-democracia até então instituída. Muitos pensadores conceituam o neoliberalismo como uma forma dos grandes capitalistas e empresários internacionais imporem suas ordens, beneficiando grandes potências, agravando a desigualdade social no país e a miserabilidade. No entanto, nós também podemos refletir que as duas ideologias, tanto a neoliberalista quanto a democrática, têm um fim em comum, que é o desenvolvimento econômico e social, garantindo uma vida digna para todos. Com a influência da globalização vivenciada na década de 90, a ideologia neoliberalista do governo foi marcada pelas privatizações. O que se trata uma privatização? É quando o governo vende empresas estatais para a iniciativa privada, empresas nacionais, grupos de investimentos, multinacionais. Geralmente, a privatização ocorre quando uma empresa estatal não está gerando os lucros necessários para competir no mercado ou quando ela passa por dificuldades financeiras. Com a sucessão, em 2003, de Fernando Henrique Cardoso por Luiz Inácio Lula da Silva, seria a primeira vez que a esquerda tomaria o poder, o controle da nação. Entre as primeiras medidas tomadas no governo Lula, anunciou um projeto social destinado à melhoria da alimentação das populações menos favorecidas com a campanha Fome Zero. Essa seria uma dos diversos programas sociais que marcaram o seu governo. A ação assistencialista do governo se justificava pela necessidade em sanar o problema da concentração de renda que assolava o país há muitos anos. Tal medida inovadora foi possível graças à continuidade dada às políticas econômicas traçadas durante a era do Fernando Henrique Cardoso. O combate à inflação, a ampliação das exportações e a contenção de despesas foram algumas das metas buscadas pelo governo. O governo Lula, de 8 anos, teve méritos e deméritos bem sensíveis. Como mérito maior está o de ter seguido rigorosamente a política de Fernando Henrique Cardoso em matéria econômica, o que garantiu a ele a manutenção da inflação, do crescimento interno do país. Independente de ser um governo vitorioso ou fracassado, o governo Lula foi uma importante etapa para a experiência democrática no país. De certa forma, o fato de um partido formalmente considerado da esquerda ascender ao poder nos insere em uma nova etapa do jogo democrático nacional. Mesmo ainda sofrendo com o problema da corrupção,
A chegada de Luiz Inácio Lula da Silva pode dar fim a um pensamento político que excluía a chegada de novos grupos ao poder. Então podemos concluir que o neoliberalismo, iniciado lá com Fernando Collor de Mello e que vem acontecendo até os dias atuais, o regime democrático instituído na Constituição e que hoje em dia também é prevalente na sociedade, eles nos garantiram e nos dão novas formas de representação social. No governo Lula, nós conseguimos então perceber essa forma, essa valorização social através da sua política de bolsas e auxílio às populações mais carentes. Isso fez com que houvesse uma valorização não só dos aspectos educacionais dessa população mais carente, como também dos aspectos sociais, numa tentativa de implementar, numa tentativa de inserção desse grupo social na política brasileira. Com esta unidade, nós buscamos, então, fechar o nosso ciclo de estudos, lembrando sempre que é importante estarmos sempre nos atualizando, buscando informações e correlacionando com o nosso passado e a influência dos partidos políticos passados e que atualmente ainda continuam vigentes e que ainda continuam na busca do poder. É importante estarmos sempre trocando informações para que possamos construir um pensamento crítico, um pensamento reflexivo sobre essas influências no nosso modelo de gestão. Só isso, obrigada e bons estudos.